Então, bora lá, jovens! Com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha, muita gente vê essa treta toda dos Estados Unidos com o Irã como uma bagunça, mas, sabe, uma bagunça necessária. Um desastre político talvez, mas que no fim das contas tinha um propósito maior. E essa é a frase que a gente mais ouve, né? Aquela justificativa de que, olha, apesar de todo o estrago, pelo menos um mal muito maior foi evitado: o Irã ter armas nucleares. Então, vamos mergulhar nisso. Porque e se toda essa lógica que guiou a política externa por anos tivesse sido construída em cima de uma ideia completamente furada? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Para a gente entender essa confusão toda, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a desculpa oficial. Depois, vamos botar essa desculpa em xeque. Aí vamos descobrir quem eram os verdadeiros seguranças para evitar a bomba, quem realmente saiu ganhando nessa história e, por fim, como isso tudo criou uma aliança que ninguém esperava. A justificativa principal sempre foi muito clara, né? O grande medo era impedir que um país que apoia grupos não estatais, ou seja, terroristas, conseguisse botar a mão na arma mais poderosa do planeta. A imagem de um Irã nuclear sempre foi vendida como um risco que, simplesmente, não dava para correr. Só que essa história não é tão única assim. Esse pavor todo de um Estado nuclear que apoia o terrorismo parece ignorar um fato histórico bem importante. Isso já aconteceu antes, e não foi uma nem duas vezes não. E aqui estão os exemplos. A antiga União Soviética financiou um monte de grupos. O Paquistão, que tem a bomba, apoiou abertamente o Talibã e a Al-Qaeda. E olha só que ironia. Durante a Primavera Árabe, os próprios Estados Unidos, a França e até Israel apoiaram forças que tinham gente da Al-Qaeda e do Estado Islâmico no meio, lá na Líbia e na Síria. O ponto-chave é o seguinte: ter a bomba não quer dizer que o país vai sair distribuindo ela por aí. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E isso leva a gente para uma pergunta ainda mais básica. Além desse medo todo do que o Irã poderia fazer com a bomba, a questão é, eles estavam mesmo construindo uma? Pois é. E aí que vem a surpresa. A própria inteligência americana contradiz essa narrativa de ameaça iminente. Um relatório recente deles foi bem claro. Não tem evidência de que o Irã esteja de fato correndo para construir uma arma nuclear. E para reforçar, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é quem fiscaliza isso, disse a mesma coisa. Eles até acharam umas irregularidades com o material antigo que não foi declarado, mas a agência deixou bem claro que não via nenhum programa de armas estruturado acontecendo. Ou seja, faltava a prova do crime. E é aqui que a história fica mais maluca ainda. Se não eram os Estados Unidos que estavam de fato impedindo a bomba, quem era? A resposta é surpreendente. Seus maiores rivais, a Rússia e a China. Isso tudo se baseia numa regra não escrita, mas super importante, da geopolítica nuclear. É o seguinte: quem já tem a bomba não quer de jeito nenhum que outra pessoa entre para o clube. Ainda mais se for um vizinho. Ter um vizinho com arma nuclear aumenta a instabilidade e o risco, e isso é a última coisa que Moscou ou Pequim querem. E os números mostram o porquê. Para a China, a grana fala mais alto. O comércio deles com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes juntos passou de 200 bilhões de dólares, bem mais do que com o Irã. Um Irã com arma nuclear ia botar fogo na região e arriscar todo esse dinheiro. Não faz sentido para eles. Então vamos lá. Se o objetivo real não era impedir uma bomba que nem estava sendo construída e que outros países já iam impedir de qualquer jeito, qual foi o resultado de verdade dessa política americana? A resposta é simples. Ela abriu uma avenida de oportunidades para a Rússia e para a China. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Em vez de segurar o Irã, a política dos Estados Unidos enfraqueceu o país a um ponto que ele não teve escolha, a não ser cair no colo de Moscou e Pequim. Um concorrente regional virou basicamente um peão no jogo dos grandes rivais dos americanos. E os ganhos foram bem concretos, viu? Para a Rússia, ter um Irã dependente acalma sua fronteira sul, barra a influência da Turquia e transforma Moscou no cara que resolve tudo na região. Já para a China, garante o petróleo, abre um monte de oportunidades de construção e coloca Pequim como grande investidor da área, bem diferente da abordagem militar dos Estados Unidos. E essa frase resume tudo perfeitamente. Enquanto Washington era visto como o cara que chega quebrando tudo, Pequim se aposentou como parceiro que chega para construir, para investir, e essa é uma oferta muito boa para uma região que está cansada de guerra. E agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças e ver como isso criou um novo mapa geopolítico na região. O processo foi quase um passo a passo. Primeiro, a pressão americana quebrou as pernas do Irã.
Segundo, enfraquecido, o Irã teve que procurar ajuda. Terceiro, Rússia e China, espertamente, preencheram esse vazio. E quarto, o resultado final, o Irã ficou totalmente dependente dos seus novos padrinhos. E aqui está a grande ironia da história toda. Uma região que sempre viveu de briga entre as potências locais, Irã, Turquia, Arábia Saudita, foi forçada a um novo arranjo. Sem querer, a política dos Estados Unidos criou uma aliança por necessidade, juntando o Irã com a Rússia e a China de um jeito que a competição natural da região nunca teria permitido. Por enquanto é isso, assista o outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Fala, piazada!